Olá pessoal, tudo bem? Retornando aí então do período de férias, a gente continua com as nossas aulas do sistema remoto, né? Até a possibilidade de autorização para o nosso retorno presencial. Quem não conseguiu realizar a prova do primeiro bimestre, quando do nosso retorno na forma presencial, nós vamos resolver o problema de cada um de vocês aí. Aproveitando para parabenizá-los aí pelo resultado da avaliação, tá? Achei que foi bastante proveitosa, as notas foram excelentes, muito acima da média de todos os anos anteriores, e eu acho que funcionou bem da forma como nós fizemos para a possibilidade aí da conclusão do nosso bimestre. Tivemos então as fériasinhas aí, forçadas, estamos retornando, provavelmente por ainda algumas semanas nesse sistema, mas em breve estaremos aí em sala de aula todos juntos e aí a gente esclarece as dúvidas e soluciona todos os problemas relacionados aí às nossas avaliações, ok? Então vamos lá, pessoal. Seguindo então a nossa matéria, conforme o nosso conteúdo programático desse ano, nós estamos lá na parte geral do direito penal, fizemos toda a parte introdutória e agora então nós vamos começar a estudar a chamada teoria do crime. Tá? Então veja, na teoria do crime nós passamos a analisar, passamos a estudar ou a tentar estudar e entender o que vem a ser crime, tá? E não espécies de crimes, tá? As espécies de crimes vocês vão estudar só a partir do próximo ano. E aí lá então a gente começa a estudar homicídio, infanticídio e assim sucessivamente, tá? Então por enquanto nós vamos analisar teoria geral para se entender o que vem a ser crime. E começamos então analisando aí alguns conceitos de crime para verificar qual conceito de crime foi adotado pelo Código Penal brasileiro. O primeiro conceito de crime que nós temos, que está aí no quadro, é o conceito material. Depois nós passamos a analisar o conceito formal e, por fim, o conceito analítico. Já antecipando a vocês que o Código Penal brasileiro adotou o conceito analítico de crime. Mas antes de chegarmos nele, vamos analisar o conceito material e o conceito formal. Então, vamos lá. Para o conceito material, ou crime no conceito material, nada mais é do que a conduta que lesa ou expõe a perigo bens fundamentais para a paz e o convívio social. Veja, esse conceito material é considerado um conceito intrínseco de crime, ou seja, ele procura identificar a essência do crime, ou seja, o que há de especial numa conduta que leva essa conduta a ser criminosa. Veja, no nosso dia a dia, nós praticamos, ou na nossa vida inteira, nós praticamos uma série de condutas. Quais são, dentre essas condutas, aquelas consideradas criminosas? Tá? Veja que nós temos milhões de condutas, milhões, tá? Somente algumas dessas condutas são consideradas ilícitas. O que leva essas condutas a serem ilícitas? Para o conceito material, são somente aquelas que lesa ou expõe a um perigo de lesão esses bens jurídicos protegidos, ou chamados bens fundamentais para a paz social. Então veja, o homicídio é uma conduta que
que gera uma intranquilidade social? Sim, gera uma intranquilidade social. Então, dentre todas as condutas do convívio em sociedade, matar é crime. Esta é a definição material do crime que nós estamos analisando. Vejam vocês que há um defeito, há uma crítica nessa teoria material. E qual é a crítica que se faz à teoria material? Olha a definição. Crime é a conduta que lesa ou expõe a perigo de lesão. Por isso que o conceito é material, significa só é crime se a conduta produzir um resultado. Mas nós temos no nosso dia a dia crimes que também traz intranquilidade no convívio e sociedade, que elimina a paz do convívio social e não tem resultado. Então, por exemplo, você ofender a honra, a dignidade ou o decoro de alguém, chamando a pessoa de vagabundo, de prostituta, de puta, de galinha e etc. É um comportamento considerado pelo conceito analítico como criminoso, mas para o conceito material ele não seria criminoso. Por quê? Porque essa conduta não leva a um resultado. Portanto, o conceito material de crime, ele foi descartado, o Código Penal brasileiro não o adotou exatamente por causa dessa crítica. Aqueles crimes que não produzem um resultado naturalístico não seria considerado crime. Tá? Daí, então, essa desnecessidade. Mas o importante é vocês entenderem, pelo conceito material, tá? Crime é a conduta que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos fundamentais para a paz e o convívio em sociedade. Essa é a definição de crime material. E o que significa? Dentre várias condutas que nós realizamos no nosso dia a dia, o direito penal só seleciona, pelo conceito material, aquelas condutas que traz essa intranquilidade social. Tá? Somente essas condutas é que levam ao interesse do direito penal. Por que o conceito material não foi adotado pelo nosso Código Penal brasileiro? Porque o conceito material só define crime com resultado. Ok? Esse é o primeiro conceito de crime, conceito material. Conceito formal de crime que também o nosso Código Penal brasileiro não o adotou. Como eu disse inicialmente, ele adotou o conceito analítico de crime. Para a teoria formal, para a definição formal de crime, crime nada mais é do que o ato ilícito ao qual a lei comina a pena de reclusão, detenção ou as chamadas penas alternativas. Nós ainda vamos chegar lá. Então, por exemplo, uma multa é uma pena alternativa. Uma prestação de serviço à comunidade é uma pena alternativa. Okay? Quanto à reclusão e à detenção, são espécies de penas privativas de liberdade. Tá? Então, para o conceito formal, crime é ato ilícito ao qual a lei comina a pena de reclusão, ou então pena de detenção, ou então pena alternativa. Qualquer outra conduta no convívio em sociedade em que o legislador não comine reclusão, detenção ou pena alternativa não é crime. Então veja, de novo, o legislador vem e define o crime a partir de consequências jurídicas do ato. Se é a partir de consequências jurídicas do ato, a definição formal de crime é uma definição extrínseca, ao contrário do material que é intrínseca. Na extrínseca, se analisa única e exclusivamente o lado externo da conduta. Tá? Então veja, como que eu vou saber, nessa situação específica, se o ilícito é civil, se o ilícito é trabalhista, se o ilícito é previdenciário, se o ilícito é penal e assim sucessivamente. É só verificar as consequências jurídicas do ato. Tá?
Se a consequência jurídica do ato tiver interesse na esfera penal, ele é penal. Se ela tiver interesse na esfera civil, ela é civil. Se for na esfera trabalhista, é trabalhista e assim sucessivamente. Mas veja, o Código Penal brasileiro não adotou o conceito formal de crime por uma série de questões que a gente consegue identificar no nosso dia a dia ou até mesmo analisando a própria legislação penal ou extrapenal. Então veja, a Constituição Federal, lá no artigo 86 do Código Penal, artigo 86 da Constituição Federal, então a Constituição Federal, no seu artigo 86, ela descreve o crime de responsabilidade do presidente da República. Então veja, se você for lá e ler o artigo 86, e está aí o exemplo clássico que nós tivemos da presidente Dilma Rousseff, que houve o afastamento dela da administração do poder executivo, com base lá no impeachment instaurado, porque ela foi considerada culpada de crime de responsabilidade. E aí vem a pergunta, mas qual foi o crime que ela cometeu enquanto presidente da República? Houve pena para esse crime de responsabilidade de detenção, de reclusão ou penas alternativas, que é a definição de crime formal? Não, de forma alguma. Não se trata, na verdade, de crime propriamente dito, né? Pois as consequências jurídicas são outras, que não a reclusão, não a detenção e não as penas alternativas. Quais são as consequências jurídicas no caso de crime de responsabilidade do presidente da República? A perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos, que não são ou não têm característica de reclusão, de detenção, de pena alternativa. É única e exclusivamente uma infração político-administrativa que a Constituição Federal define como crime de responsabilidade. Então veja que essa definição formal de crime, ela não foi adotada pelo Código Penal, porque a Constituição Federal menciona crime por uma infração político-administrativa. Significa que o direito penal descartou, sem dúvida nenhuma, o conceito formal de crime. Basta isso? Não. O próprio artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, Lei de Introdução ao Código Penal, dependendo do código aí que vocês têm, ela vem antes do artigo 1º do Código Penal. Então, se vocês pegarem o código e folhar do início lá, vocês vão verificar lá, Lei de Introdução ao Código Penal. Então, se vocês apanharem lá essa Lei de Introdução ao Código Penal, e vocês forem lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, o próprio legislador, no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que não tem nenhuma referência específica de validade ao Código Penal brasileiro, lá sim o legislador deu um conceito formal de crime. Ele vai lá e diz que infração penal é todo crime apenado com reclusão ou detenção ou contravenção penal apenada com prisão simples ou multa. Isso é uma definição estritamente formal. Mas veja, se você verificar em leis extravagantes, a título de exemplificação, nós temos também crime em que não há pena de reclusão e nem de detenção, para mais uma vez, assim como fez a Constituição Federal, reforçar em leis extravagantes que o Código Penal brasileiro não adotou o conceito formal. Então veja bem, se vocês forem lá na Lei 11.343 de 2006, conhecida aí como Lei Antidrogas, vocês vão verificar lá que o artigo 28 do Código Penal define o crime daquele indivíduo que traz consigo ou que porta drogas para o uso próprio, para o consumo próprio. O artigo 28 agora define o crime de uso de drogas de porte de droga para o consumo próprio. Se vocês forem verificar lá, ele é punido, por enquanto, com penas alternativas. Não tem reclusão e detenção. O que demonstra, o que deixa claro, diante dessas variantes todas que eu mencionei aqui para vocês, que o Código Penal, então, descartou que crime é só aquele apenado com reclusão, detenção
ou penas alternativas, porque nós podemos ter outras situações distintas a essa que acabamos de mencionar. E por fim, então, o conceito analítico de crime. Tá? Para o conceito analítico, o crime é todo comportamento típico, ilícito e culpável. Veja, o objetivo aí é sistematizar, no conceito analítico, o objetivo do legislador, da utilização deste conceito é única e exclusivamente sistematizar, organizar os elementos e a estrutura do crime. Por isso que ele é definido como fato típico, antijurídico e culpável. Tá? Ele adotou aí no caso, o conceito analítico adotou aí no caso a teoria tripartida do crime. Então, se questionarem para vocês um dia qual foi a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro em relação ao crime, teoria tripartida. Para existir crime, torna-se necessário termos um fato típico. Esse fato típico também é antijurídico, ele só deixa de ser antijurídico ou ser considerado ilícito, uma ilicitude, se presente aquelas 4 excludentes de ilicitude e, por fim, a culpabilidade. Uma observaçãozinha que eu tenho que fazer aí para vocês é a seguinte. Pessoal, eu mencionei aqui que o Código Penal brasileiro adotou o conceito analítico de crime voltado para a teoria tripartida. Se vocês forem dar uma estudadinha nesta matéria pelo Damásio Evangelista de Jesus, lá no volume 1 do Damásio, ele menciona como teoria adotada pelo conceito analítico não a tripartida, mas a bipartida. Mas na verdade acaba gerando uma coisa só, acaba ficando na mesma situação. Para o Damásio, ele diz, pelo conceito analítico de crime, se eu tenho um fato típico e ilícito, então, fato típico e ilicitude, a ilicitude também pode ser considerada ou tratada como antijuridicidade, então, ilicitude ou antijuridicidade é a mesma coisa. Então, você pode ter fato típico e ilícito ou fato típico e antijurídico. Não muda absolutamente nada. Para o Damásio, quando eu tenho um fato típico e ilícito, ou um fato típico e antijurídico, eu já tenho crime. Por isso, bipartida. Tá? Ele analisa a culpabilidade não como requisito do crime, mas para o Damásio, a culpabilidade é um mero pressuposto para se aplicar a pena. Tá? E vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Não é que o Damásio descarta a culpabilidade como sendo um elemento pertencente ao crime. Não, ele só faz uma análise diferente dos defensores da teoria tripartida. Tá? Para os tripartites, para existir crime, eu preciso ter fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Os 3 elementos são requisitos. Para o Damásio, se eu tiver os 2 primeiros, fato típico e antijuridicidade, eu já tenho crime. A culpabilidade é um complemento, tá? É só para um pressuposto, é só para verificar se aquele indivíduo que cometeu o crime, a ele vai se incidir pena ou não, tá? Então essa é a observaçãozinha. Mas o Código Penal, o que prevalece, professor? Prevalece que o Código Penal adotou a definição analítica de crime voltada para o sistema tripartido. Tá? Então, teoria tripartida do crime para o conceito analítico. Ok? Então, feito isso, pessoal, nós analisamos conceito de crime. Vamos agora entender, tendo como referência de agora em diante, sempre o conceito analítico de crime voltado para a teoria tripartida. Crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. São os 3 requisitos exigidos para que possa existir crime. Para a gente analisar isso, então, vamos a partir de agora verificar
aí os chamados sistemas penais. Sistemas penais, para a gente verificar dentro dos sistemas penais qual teoria o Código Penal adotou, levando como referência o critério, levando como referência a definição analítica de crime voltado para a teoria tripartida. Parece um pouco complicado, realmente vai assustar um pouco, mas com o desenvolvimento da nossa matéria vocês vão entendendo isso com mais clareza e é óbvio, nós vamos discutindo isso provavelmente até quase lá no final do ano. Então, quais são os sistemas que nós vamos analisar aqui? Nós vamos analisar 4 sistemas. O sistema clássico, o sistema neoclássico ou socialista, tanto faz, ou para alguns neocantista, porque tem como referência Kant no estudo dele, o sistema finalista, teoria finalista da ação, tá? Que foi, já antecipo, adotada pelo Código Penal brasileiro com base no conceito analítico de crime, e por fim, o sistema funcionalista. Tá? Esse sistema funcionalista, só para vocês terem noção, ele é defendido por Klaus Roxin e Günther Jacobs. Tá? Nós vamos falar deles lá no final. O Código Penal brasileiro não adotou o sistema funcionalista, mas provavelmente numa reforma aí do Código Penal, principalmente da parte geral, é bem provável que deixamos o sistema finalista quanto ao crime analítico, ao conceito analítico de crime, passamos a adotar o sistema funcionalista. Mas isso nós vamos verificar um pouquinho mais adiante. Então veja, o que são esses sistemas penais? São, na verdade, diferentes concepções que nós temos que fazer análise aqui, tá, acerca do conceito analítico de crime, da natureza de seus elementos e de sua estrutura, tá? Para que vocês possam entender sobre o que é esses sistemas penais que nós temos aqui. Então veja, pessoal, vamos entender isso. Vocês podem perguntar o seguinte: bom, de onde surgiu esse negócio de crime? Como que isso começou? Né? Por que se eu matar alguém é crime? Por que se eu subtrair alguma coisa de alguém é crime? Por que algumas condutas são inseridas como ilícitas, não admitidas no convívio social, enquanto outras são permitidas? Como que foi feito, como que foi organizado isso para se escolher o que posso e o que eu não posso fazer dentro do convívio social? Tá? Então, a análise, o estudo dessas teorias, desses sistemas, tem como base vocês entenderem, por isso base, estrutura, vocês entenderem exatamente esses questionamentos. Tá? Então veja, se você for fazer um estudo sobre a teoria do crime, e você, óbvio, se você for fazer um estudo, você vai começar sempre lá no contexto histórico, então você vai ter que voltar no tempo. Quando você volta ao teu estudo no tempo para saber o que era crime ou o que é crime hoje, o que era antigamente, vocês vão verificar alguns períodos, tá? E alguns períodos bem claros, bem evidentes, já da existência de sociedade e que o direito penal não era considerado uma ciência. Tá? Então veja, se vocês voltarem um pouquinho, eu vou passar um resuminho bem rápido disso para vocês, se vocês voltarem lá nos primórdios lá da civilização, vocês vão verificar que muito antigamente o direito penal era ditado lá pelo pajé de uma tribo. Vivíamos em tribos naquela época. Né? Então veja, era o pajé da tribo quem iria determinar o que era e o que não era crime. O que deveria ser punido e o que não deveria ser punido. E qual era a referência que o pajé da tribo tinha lá nos primórdios da civilização para definir ou para elencar o que era e que não era crime? Então veja, ficava a critério de uma única pessoa. E era bem subjetivo. No estudo que eu tenho certeza que vocês vão fazer em relação a isso, esses pajés, né, ou o pajé de uma tribo determinada, mas eram várias tribos, ele acabava punindo o infrator com uma única finalidade:
A finalidade dele, pajé, naquela época, era somente de aplacar a ira das divindades. Então ele era voltado muito para os deuses. Então ele temia que no convívio daquela tribo, se ele não punisse aquele que ele achava que era um infrator, os deuses iriam castigar a tribo toda. Tá? Então ele temia, por exemplo, que eles não tivessem nos próximos anos uma safra farta de alimentos. Ou se na caçada deles, eles não tivessem sucesso na busca da caça para alimentar todos os integrantes daquela tribo. Daí então a punição. Então veja que nos primórdios da civilização, a pena, o direito, o crime não existia. Né? Na verdade, ficava a critério lá do pajé determinar aquilo que ele achava que iria agradar ou desagradar os deuses. E aí, então, ele determinava a punição. E também a punição ficava a critério dele. Pois bem, passado mais algum tempo no estudo que vocês vão fazer, né, vocês vão verificar que surge numa segunda etapa aí o chamado direito das ordalhas, onde o sujeito era obrigado a caminhar descalço, olha que absurdo, sobre brasas e, se tivesse os pés queimados, ele era culpado. E uma vez culpado, ele era punido. Olha o critério que se adotava. Algo científico, nada científico. Então veja, lá no período das ordalhas, a sociedade achava que o indivíduo tinha cometido algum ato que desagradava os integrantes da sociedade. O chefe, o líder deles, então, vinha lá e botava madeira no chão, ateava fogo. Quando as brasas estavam lá vermelhinhas, ele determinava na presença de todos que o indivíduo caminhasse de forma compassada sobre aquelas brasas. Se ele saísse do outro lado, com os pés intactos, ele era inocente. Se houvesse a queima da sola do pé dele, ele era culpado. É óbvio, não preciso nem falar, todos eram culpados e, portanto, todos eram punidos, ainda que não tivessem violado norma alguma. Totalmente injusto, totalmente desproporcional, sem nenhum critério óbvio do que é ou não crime. Ok? Em seguida, pessoal, na sequência aí desse contexto, tá? Já lá na sociedade feudal, portanto, período monárquico. E nesse período, então, nós já tínhamos a formação de estados, então nós já tínhamos aí as federações, onde o direito penal passou a ser única e exclusivamente aquilo que o rei queria. Olha que ainda continuamos no direito penal sem nenhuma base científica. Agora, crime é nada mais, nada menos do que a vontade do rei. Olha o absurdo. Então veja, se o rei fosse amigo de alguém, esse alguém nunca seria punido, ainda que violasse norma. Se você fosse inimigo do rei, qualquer conduta sua que desagradasse o rei, ele iria te punir. Então o direito penal passava a ter, o crime passava a ter caráter de perseguição. De novo, sem nenhum critério. Se o rei tivesse de bom humor, aquilo poderia ser até uma piada para ele. Se o rei não estivesse num dia muito legal, o rei iria punir uma quantidade maior de pessoas. Era ele que determinava o que era e o que não era crime. Era um critério único exclusivamente dele. Veja que até então, de todos esses sistemas que eu estou passando para vocês, pouca coisa mudou, né? Agora já estamos numa situação já de estados, né, devidamente organizados, separados, mas ainda sem nenhuma base científica sobre o que vem a ser crime, ficando sempre, em todos os sistemas que eu passei para vocês, a critério de uma única pessoa ou de um grupo determinado de pessoas para definir o que era e o que não era crime. Iniciou então, a partir já desse período do iluminismo, já lá no século XVIII,
inicia-se então a busca pela chamada sistematização do direito penal. Agora, busca-se sistematizar o direito penal levando a uma análise científica. Olha, veja bem, só a partir daí é que nós começamos a ter o direito penal como uma ciência. Tá? Levou um certo tempo para que isso acontecesse. E veja, foi exatamente Feuerbach, um alemão, tá, que analisando lá a Carta Magna Francesa, de 1215, ele foi lá e verificando o artigo 39 dessa Carta Magna, ele descobriu lá o chamado princípio da legalidade. Veja, nós falamos do princípio da legalidade, ele está no nosso Código Penal, no artigo 1º. Tá? E lá no artigo 39 da Carta Magna Francesa, o Feuerbach buscou lá a seguinte definição, tá? Nullum crimen, nulla poena sine privilege. Ou seja, não há crime nem pena sem lei prévia. Analisamos isso lá no artigo 1º do Código Penal e também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Nesse artigo 39 da Carta Magna Francesa estava o chamado princípio da legalidade, que hoje no nosso Código Penal está no artigo 1º. Tá? No princípio da legalidade, nós já falamos disso, só a título de recordação, você analisa a reserva legal mais a anterioridade. A legalidade é a junção da reserva legal mais a anterioridade. Na reserva legal, nós encontramos a definição de que não há crime nem pena sem uma lei. Para existir um crime e para que o Estado possa impor uma pena, precisa ter uma lei. Se não houver lei, e já começa por aí a distinção. Agora, pessoal, busca-se nessa análise científica igualar todos. Agora não importa se você é amigo ou inimigo do rei. Se você violar aquelas estruturas, aquelas bases, se o fato for típico, ilícito e culpável, não importa quem você é, nem amigo de quem você seja. Não importa a sua cor, não importa o seu credo religioso. Agora você está tratando todos de forma igual. A partir dessa análise científica, você passa a estruturar crime. E você evita as chamadas injustiças. Tá? Então veja, no princípio da reserva legal, não pode existir crime nem pena sem que haja uma lei. E na anterioridade, essa lei deve ser anterior ao crime, ela deve estar em vigência antes do crime. Então, se eu realizo uma conduta hoje, nós já falamos disso, e amanhã surge uma lei dizendo que essa conduta que eu realizei hoje, ela é proibida ou ela é criminosa, a partir de amanhã que a lei entrou em vigência, ela não vai retroagir para me alcançar, porque a lei precisa estar em vigência antes da minha conduta. Tá? Princípio da legalidade. Nós encontramos a reserva legal mais a anterioridade, nós já falamos disso. Veja agora da maneira em que Feuerbach buscou o estudo do artigo 39 da Carta Magna Francesa, ele descobriu que o rei não deveria mais punir a seu modo. Tá? Não fica mais agora ao livre-arbítrio do rei determinar o que é ou o que não é crime. Agora, o pajé da tribo não vai mais punir para aplacar, para agradar os deuses. Tá? Deveria, segundo o Feuerbach, haver, para que isso ocorresse, regras prévias, gerais, portanto atingindo a todos, determinando quais os crimes, quando e como deveriam ser aplicados esses crimes, de forma igual a todos. Busca lá do princípio da legalidade. Por isso que ele começa o artigo 1º tratando exatamente disso. A partir de então, passou-se então a ter o direito penal, pessoal, como ciência. A partir desta análise feita pelo Feuerbach, desse estudo feito pelo Feuerbach, nós passamos ou começamos a ter aí o direito penal como ciência, tá? Com regras de aplicação.
E por isso, se vocês forem fazer esse estudo, vocês vão verificar vários doutrinadores dizendo que o Feuerbach é o pai do direito penal moderno. Assim como se você perguntar no Brasil quem é o pai do direito penal, vão responder que é Nelson Hungria. Tá? Pai do direito penal moderno é Feuerbach. O crime, então, passou a ser estudado a partir de então como ciência. E os juristas passaram a analisá-lo como tal. Tá? E como se fez isso? Como se dava esses estudos? Tá? Passou-se, então, a apanhar o crime e dividi-lo em partes, em métodos, para que todos os fatos semelhantes tivessem a mesma solução. Então, o que foi feito? Pegou o crime, botou o crime em cima de uma mesa, para vocês entenderem, pegou lá assim, um bisturizinho e fatiou o crime em 3 partes. Fato típico, ilícito e culpável. Dividido em 3 partes, agora vamos analisar cada uma dessas partes para verificar quando eu tenho e quando eu não tenho crime. Entenderam por que ele hoje é considerado uma ciência? Por que o direito hoje é ciência? Por que o direito penal é uma ciência? Por que crime é uma ciência? Exatamente porque ele passou a ser estudado em partes, utilizando-se de métodos aplicados de forma igualitária a todos. Em 1906, então, pessoal, o jurista Billy, ele criou a chamada teoria naturalista ou teoria causal. E temos, então, o chamado sistema clássico penal. Tá? E essa teoria causal ou sistema clássico penal, ele teve como base a visão de Kant. Ele tinha como referência as ideias, os pensamentos kantianos. Tá? Por isso, então, e ela não começou, é claro, com essa denominação, teoria clássica ou sistema clássico. Tá? Os estudos posteriores é que determinou o clássico. Clássico porque foi o primeiro, foi o principal, foi daí que começou tudo. Tá? Daí, então, ela recebeu essa denominação de teoria clássica ou de sistema clássico. Nós vamos seguir na análise desse sistema no nosso próximo videozinho.